Fala galera, começamos aqui agora mais um, né? O quarto, né, Fê? Quarto episódio do nosso podcast Monte Santo. Tá muito bacana, a gente tem batido um papo muito legal com grandes pessoas, então eu já falo pra você já, você que tá vendo pelo YouTube, já se inscreve no canal da igreja, a gente tem os cultos nossos também, as mensagens aí no nosso canal, se você tá ouvindo na plataforma sua, Spotify, Deezer, Apple Podcast, fica ao seu critério. E nós estamos aqui honrados, né? Honrados, assim... Eu acho que vai ser o que mais vai ter história hoje, viu? Vai, e assim... As cabulosas e as engraçadas. Então, muito vai depender de quanto ele está disposto a isso, né? Porque, assim, vou falar sobre ela que ela é professora, né? Ela é professora, mas, assim, ela é uma artista nata. Artista. Assim, o talento de Deus, assim, ela que tem as mãos leves, os dedos detalhistas, entendeu? Ela que é o suporte dele, cara. Não. Ela, sem ela, ele não estaria aqui. Não, como tendo uma esposa que é o meu freio, eu imagino que ela é o freio dele também, porque a gente conhece ele. Com certeza. Tá? E ela também é pastora, e ele, claro, o que ele é? Ele é campeão de dança, de jiu-jitsu, taekwondo, campeão de peão, campeão de cozinha. Esse cara assim, se puxar é o herói brasileiro. Não, com certeza. Assim, ele só não é prefeito porque ele não se candidatou. Calma. Ainda. Mas, pessoal, muito feliz aqui de receber Pastor Lubi, Pastor Alê, palmas aí as 5 pessoas que estão aqui no nosso plateia, estúdio. Aplaude. Sejam bem-vindos muito feliz. Aí. Se apresenta aí, vocês. Bom, ele já me apresentou, né? Tá enchendo aqui. Meu nome é Lê do Lubi, né? Mais conhecida como Lê do Lubi. Tudo que a Renan já falou, sou professora, gosto muito de pintar, né? Acho que é a coisa que eu mais gosto mais do que ser professora. Né? Porque eu gosto de ensinar quem quer, mas hoje em dia os alunos acho que não querem muito. Esposa do Lubi, às vezes eu consigo frear ele, né? Às vezes, a maioria das vezes. E talvez o maior ministério da nossa vida. Eu acho que é o meu maior ministério, ser a ajudadora dele, né? É isso aí. É isso. O tempero, né? E aí, galera, eu sou o Lubi, pra quem não me conhece, né? E primeiro eu quero agradecer o café da Débora, tá? Essa aí tá Esse especial. Fica judiando dela, tadinho. E estou pastor na comunidade cristã Monte Santo, né? E... Quanto tempo já? Fala pra galera aí, só pra revelar a idade. Rapaz, quanto tempo, né? 2004? Faz a conta aí, que eu tô emocionado. 18 anos, né? E à frente da liderança dos jovens há 26. E estamos aí, cara, para fazer a diferença no mundo. E assim, quando... e todo mundo fala isso mesmo, né? Que você dança, você não sei o quê. Mas assim, tipo, quando eu vejo uma oportunidade de me aproximar de alguém para falar do amor de Deus, daquilo que me atingiu um dia, então eu acabo entrando, entendeu? Algumas coisas eu faço porque eu gosto mesmo, que é o caso do jiu-jitsu, o caso do basquete, né? Verdade, que você me fala do basquete, campeão. Mas já joguei biribol, disputei campeonato de biribol, de muitas coisas que assim você faz, então ali tem uma oportunidade. É o famoso assim, se tem um rolê, tá dentro. Não... mas eu nunca fiz. Aprende na hora e faz. Se for na madrugada, então, nem se fala. Que é onde a gente acaba tendo mais contato com os jovens. Vocês sabem disso porque vocês viveram isso na pele. Né? A gente vive ainda. Amém. A gente vive menos porque a gente tá ficando cansado também, mas... É isso aí. A gente sempre começa pedindo para que vocês contem um pouco da história, assim, de como que vocês chegaram na Monte Santo, como vocês conheceram Jesus e como chegaram na igreja. Vocês se converteram na Monte Santo, né? Sim. Então, eu queria que vocês contassem um pouco aí de como que foi esse primeiro encontro. Eu fui primeiro. Eu queria só falar a respeito do freio, né, cara? Eu lembro que uma vez fizeram uma homenagem, vocês fizeram uma homenagem pra gente e, assim, só a título de comentário, que ela falou o negócio do freio, né, de exemplo para as mulheres, né? Porque você concordar e ser conivente com tudo que o seu marido ou o seu noivo faz, isso é o maior erro que os casais cometem, né? Ela muitas vezes eu falo algo, ela fala, nego, eu já sei que está errado. Eu lembro que quando foi feita essa homenagem para mim, tudo aquilo que os jovens iam falando de bom que eu fiz ou de que eu faço, eu me remetia a ela. Porque ela me inspira, ela me orienta, entendeu? Então, não, tipo assim, é a realidade, né? E às vezes eu falo, corrija um sábio, ele será mais sábio, corrija um tolo, ele te odiará.
Não vou dizer que nenhum momento fala que é gostoso, que o sábio vai gostar da exatamente. correção não. É. Corrija e cada um vai sair de um jeito, né? Então não é gostoso, mas é bênção. Isso é muito interessante também, você falando, porque às vezes o homem, né, a gente tem muito essa coisa de tipo assim, como a gente é o cabeça, e o homem às vezes é muito difícil ele assumir, né? Não, eu preciso ser freado. Sim. Eu passo por isso, acho que o Fê também deve Sim. passar. E pra gente é um orgulho a gente ter mulher Sim. que, tipo assim, que uma esposa que faça questão de frear a gente Sim. no sentido de crescimento, né? Não é? sim. Muitas vezes eu chego cheio de razão em casa assim, vou falando, eu falo, você tá errado. E assim, isso. elas sabem desmontar a gente. Sabe? Elas sabem. Tem a E chavinha. a mulher sábia, ela assim, o homem, ele é o cabeça do lar, mas a mulher, quando ela é muito sábia, ela deixa o homem achar que ele manda. É. Entendeu? Ela dá A o última poder palavra pro do homem. homem. Então, mas quem Sim, manda na senhora. verdade é ela. É mesmo. Mas isso aí é sobre a conversão, né? Então, Como que é? eu nasci, quando criança eu era da Assembleia Madureira, no final do saudoso pastor Nelson, né? E meus pais frequentavam ali. E aí eu era bem pequeno, por algum motivo eles saíram da igreja, acho que porque quiseram mesmo, e a gente, como a gente diz, né, voltou pro mundo, né? E aí foi uma vida como todos jovens do mundo, né? Com 19, 18 anos, um amigo meu de infância, o Fernando Goiaba, né? Já falei aqui no outro podcast. Ele começou a me chamar para ir para a igreja. E ele ficou uns 2 anos me chamando para a igreja. Aí em 92 anos, então deu mais que isso, deu uns 4 anos. 92, no comecinho de 92 a gente foi para Catanduva e eu fui junto com ele e ele ia fazer um vestibular. E ele deixou um Walkman, aquele de tocar fita, com um fone, e eu fiquei ouvindo uns portugueses ministrando, cantando e ministrando. Cara, aquele cara entrou dentro da minha cabeça. Ele falou palavras ali que o Espírito Santo faz isso, né? Você vê um negócio gravado, né? Eu chorei ali e tal, e ele voltou, e eu fiquei no carro esperando ele. Quando ele chegou no carro, eu falei, Fernando, eu vou com você na igreja. Ele falou, cara, você tá de brincadeira? Eu chamo você para ir na igreja quantos anos, cara? Você nunca foi? Agora, o que foi? O Espírito Santo veio aqui falar que te convenceu? Eu falei, exatamente isso. Nem Aí, ele acreditou. É. Ele falou, tá de brincadeira. Quando eu desisti de te chamar, você vai? Eu falei, eu vou. Aí eu fui na igreja com ele. No primeiro culto, eu lembro que tava tocando aquela música Descerá sobre ti o Espírito, descerás. Rapaz, aquilo eu me derreti. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Uau. E aí eu comecei a frequentar e eu falava para ela, né, que ela era de outra religião e tal. Eu falava, não vou forçar nada por causa dos seus pais e tal, mas o dia que você tiver vontade de conhecer, eu Vocês já namoravam nessa época? Já. Eu gostaria que você fosse, né? E aí... Aí o Lube ia e a Cris também, né? Minha irmã. Porque a Cris namorava o Tiquinho na época. E aí tinha essa reunião de jogadores, né? Que depois, quando eu fui, já era igreja, né? Foi em 93, outubro de 93. E o Lube me chamava, aí teve... Eu acho que o culto era de terça-feira, se eu não me engano. Aí ele falou, vamos terça, vai ter um negócio legal. Acho que ia ter um bolo, eu não sei por que ia ter uma festinha. Eu falei, não vou, porque, tipo, vou na primeira vez, vai ter bolo, o pessoal vai achar que eu tô... Não, outubro não foi. Porque a Tati falou que ela foi na primeira vez que ela foi numa festa também, né? Aniversário do meu pai, mas não, aí não era mais. aniversário, era alguma coisinha que pediram pro pessoal levar bolo. Aí eu falei, não, então eu vou na outra. Mas assim, eu tinha um pouco de preconceito, porque quando criança eu fui na Assembleia. A minha mãe fez uma cirurgia e chamou uma moça para trabalhar um tempo em casa, e ela era da Assembleia, a Isabelzinha. Uhum. Aí a Isabel vivia chamando minha mãe, uma menina evangelista, assim, uma mocinha super novinha. E aí a gente foi um dia para agradar ela, né? Mas eu fiquei do lado de um trompete, sei lá o do quê. E aquele dia... Não, e aquele dia o fogo caiu, só que eu não entendia nada. O pessoal rodava, falava em língua, e o povo tocando louvor. Eu ficava olhando tudo aquilo, falei, gente, esse povo é louco, né? Eu nunca que eu vou numa igreja assim. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E o Lube me chamava e eu ficava meio assim, será? Mas aí quando eu fui também, aí na outra semana eu fui com ele, aí eu me apaixonei, eu não sei, a igreja tinha uma coisa que você se sentia amado pelas pessoas, né? As pessoas, elas ficavam ali, né? Não te bajulando, mas querendo falar da palavra, você já ganhava uma Bíblia, né? E as pessoas se importavam, né? Ligavam, via na rua, perguntava se estava tudo bem, então a gente se
tipo, importante, Colhido, né? amado, né? E aí eu fui, foi em 93, em 94 a gente já foi num retiro, que foi aquele retiro do Final de trailer 92 lá. você foi, mas... Onde que é? Onde Foi um esse retiro em Agudos. E a gente Final foi de trailer, não Final era de nem 92, amor. Foi quando o pastor foi Isso, ungido. final de 92, a gente foi no retiro em 93. É, também. Porque o pastor foi ungido, seu pai foi ungido pastor. O retiro da unção. Então a gente começou no comecinho da igreja, mas Sim. não lá no início, né? Quando era a casa. Não fomos. Mas foi fim de 92, 93 a gente já foi Quando no retiro. você foi, nego, já era a tenda que eles falavam ou não? Já era? Não, já era onde? Era aqui no Tomate Tomate Seco. Seco. É, Ah, onde então é já a tinha bola de o neve tempo hoje. já, né? Já tinha. Já. no Foi logo Tomate que o Seco. Raul o pastor Raul deve ter comprado ali. Mas você vê que loucura como que Deus age? Eu passava em frente à casa do Jacenir, tava tendo reunião, eu acho que umas 10 vezes eu passei lá, falei, eu tinha vontade de entrar, falei, nossa, deve ser um negócio legal, porque o pessoal era bem animado e tal, assim. Falava, um dia eu vou entrar. Aí de um tempo sumiu aquele povo. E eu não sabia, eles estavam já no templo, já na legal. igreja. Muito louco. Legal. Essa maneira de usagem, né? E aí vocês vieram juntos. Depois, um tempo depois a Lê veio também, vocês ficaram juntos na igreja. Na igreja, é isso. E eu lembro que o louvor era seu pai. Só. Violão e voz. Violão e voz. Né? E vai a primeira. Eu lembro de um dia ele tocando assim, né? E as palmas tudo atravessadas, né? Ele parou o louvor e falou, gente, se for pra bater palma que nem a cavalaria, deixa só eu tocar. E ele ficava vermelho. Falei, né, esse falando. cara é dos meus, velho. Esse é dos meus. Gostei dele. No né? meio do louvor. Cara com, sei lá, 20 e poucos anos, né? Imagina, todo jovem é assim, né, cara? Impetuoso e tudo mais. Porque pra fazer pra Deus, né? Você acaba naquele... Você não viu o Espírito Santo naquelas palmas, né? Você Não, conseguiu ver. não, cara, tipo, Você tava ali procurando. atrapalhava geral, porque, tipo assim, não era igual hoje que tem um atravessado, era um num tempo, outro no outro, outro no outro. A gente que tem um pouquinho de música e gosta, assim, você vê que o negócio não tem como Desencontrado. Tá aí um total. negócio pra abrir um Hotmart, tá, pessoal? Vamos abrir curso de palmas Curso pra de igreja, palmas arrasta pra pra cima. Porque olha, Bate a aí. gente... E você vê que é sempre contra a caixa, Não, né? a nossa Isso mata o igreja, a baterista. Monte Santo, ela é acostumada a bater palma no contratempo, né? A gente Não, bate palma no tempo errado, né? no 1, né? A gente No bate palma 3, no é 1. no 2 no 4. Se o baterista for muito concentrado, aliás, tem que ser desconcentrado, ele tem que esquecer dos... E aí, nego, tipo assim, não sei se você tinha uma pergunta nesse Não, pode intervalo. Porque o Lube também, ele foi do Ministério de Louvor. Sim. A Lê também, né? Sim. Eles cantaram. Mas o Lube, assim, ele já foi baterista. E dos bons. Mas, tipo assim, cara, você entrou logo... Quando você entrou pra tocar, como que era o Ministério de Louvor na época? Não, era assim, como era só o pastor, aí ele comprou uma bateria, na raça, né, cara? Na fé. Como sempre era naquela como época, tudo né? na igreja, né? Até hoje né? Porque É. ele sempre ousa além, né? Se ele tem 100, ele manda né? É. Aí o que acontece? Ele comprou a bateria e tinha um menino que ele frequentava a igreja. E esse menino falou que ele tocava bateria. Não, eu toco, pastor, não sei o que lá. E o pastor falou, beleza, vou comprar a bateria que o cara vai tocar, né? E aí o cara foi lá um dia lá e eu tava junto com ele lá, eu não saí da igreja, né? Me tornei um rato de igreja. Aí eu tava lá junto com ele, aí o cara fez lá um chá com pão, falei, beleza, né? Aí o cara não foi mais na igreja. Ah. Aí o pastor falou, nossa, o que eu vou fazer? Tô com a bateria Falei, aqui. pastor, se esse for esse tique-tique que o cara tá fazendo aí, eu faço. Ele falou, vamos lá, vai lá. Aí eu falei, beleza, você só acelera e diminui, dependendo da coisa da música. Dependendo do Eu falei, louvor. fiquei aí, todos os anos fazendo Bastante tum-tum-tá. tempo, né, cara? Porque eu lembro quando Até eu... chegar alguém, né? Eu falei, na minha cabeça, eu falava, um dia vai chegar alguém pra me substituir. Aí esse aqui nasceu, né? Tem toda uma história, né? Porque o Felipe, pra quem conhece o Felipe, falou, o Felipe é um tecladista. O Felipe não é um tecladista, Felipe é um... ele é É maestro. um baterista Muito que instrumentista. toca teclado bem, né, tal, tudo mais. Não, é musicista, igual você também, né, sem bajulação. Mas O eu cara sou toca tolo. tudo. Não, o dom é da bateria, né? Mas não, porque tipo assim, quem lembra, eu lembro como se fosse hoje, ele ficava assim, agitado quando ele me via, porque e até brinco com ele até hoje, ele ficava assim, ele não sabia falar nada, ele falava tutum-tá, eu já sabia que era bateria. E o mais impressionante é que eu ponhava ele na minha perna e ele não alcançava nem para chutar o bumbo. E aí ele conduzia certinho. Eu fazia a parte do bumbão e eu ficava impressionado. Falei, como uma criança
com sei lá quantos anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade, já consegue conduzir certinho assim no ritmo, né? Então ele era vidrado na bateria. Eu falei, opa, pelo menos eu tenho uma esperança aqui, né, chegando aqui e tal. E aí, graças a Deus, nem sei quem foi que me substituiu na bateria. A gente teve o Marcelo Céspedes na bateria. Sim. Teve um pessoal. O Rico. O Eurico tocou bateria. Eurico tocou bateria, percussão, né? Cristiano. O Cris veio depois. Cris depois. Bastante tempo depois. O Cris, querendo ou não, o Cristiano, olha só o que eu vou falar, o Cristiano, ele mudou o patamar de Sim, bateria. Ele era diferente. Não, diferenciado. É assim como o Du né? Você falou o negócio da Tati entrar, a Tati entrou bem depois, muitos anos depois. A Tati foi jovem. A Tati foi em 96. Foi jovem que passou pela nossa mão. Ela falou que ela entrou em 96 na igreja, 97. Inclusive, nas dificuldades dela e do Fabinho no namoro, ela corria lá em casa lá ainda. Ela falou, você não vai falar isso lá, hein? Nossa. Tá exposto. Corta. Não, e aí, então, vocês entraram, né? Faziam parte da igreja, né? Do início, vamos colocar aí, né? Sim. Se é outubro de 92 que a gente começou, vocês estão quase que desde o início. E aí, como que foi esse... já existia tipo assim, um ministério de jovens do início, ou foi um negócio que, tipo assim, não, vamos começar... Vocês ajudaram a começar, antes até de assumir a liderança, como foi isso? A gente se reunia na casa da Luciana... Da Luciana da Dona Neguinha, né? Da Luciana Céspedes, na época, agora Flores. Ela era solteira ainda, ela não estava casada. Ela namorava o Márcio. Então, como era na casa dela, então ela e o Márcio... Só que o Márcio viajava por ser jogador profissional. Então a gente se reunia ali, aí ela pegava umas fitas cassete de negócio do fim dos tempos. E lembra que tinha... Vai saber o que é fita cassete? Fita cassete. Tinha negócio Hoje em também... dia... ela tinha videocassete, passava... Lembra o negócio de música? Mensagens subliminares nas músicas. Coisa que jovem ama, mas... Morre de medo. Morre de medo. Isso nas madrugadas. Nas madrugadas. E a gente acabou... Ali começou o Ministério de Jovens. Então a gente começou junto, mas quem liderava era o Márcio e a Lu. E aí passou... E beleza, né? E o Márcio, ele é um cara assim que... onde ele estava... Ele tinha um carisma, uma maneira de brincar com os jovens, assim, que todo mundo queria estar em volta dele. Era aquele cara assim que você fala, nossa, como é que ele tira essas brincadeiras e tal. E aí a gente foi ficando ali. E aí logo, tipo, acho que um ano, assim, nem isso, eles não quiseram mais ser líder de jovens por motivos particulares. E aí eles saíram. Aí a gente já se reunia todo sábado, né? Eu tinha ali, sei lá... 10, 12 jovens ali. E era uma coisa muito, pelo que você está falando, foi muito orgânico. Não foi um negócio tipo assim, nós vamos criar um ministério de jovens, né? Absolutamente. Era um grupo de amigos tipo que se reuniam. Célula, Sim. Um grupo pequeno que virou Sim, exatamente. Ministério. Virou um ministério. E aí a gente ficou... E tipo assim, quando o Marcelo decidiu não ser mais, me deu uma depressão, né, cara? Porque eu falei, cara, como que nós vamos ficar sem essas reuniões? Que é tão gostoso e tudo mais e tal... Aí teu pai já falou, você dá sequência. Pode continuar, se vocês quiserem se reunir e tal. A gente sempre teve muita liberdade, ou dentro da própria igreja, ou né, nas casas. Nunca ele falou, né, segura isso, aquilo. Nunca. Ele nunca chegou na gente e falou, isso aí tá errado. Você... Não. A não ser que fosse algo que realmente estava, né? Mas assim, de coibir, de segurar a gente, jamais. E como você disse, é algo orgânico, né? Outro dia fizeram uma pergunta para mim numa caixinha de pergunta, né? Como ser um líder de jovens, a pessoa, né? Eu tava pensando isso essa semana, né? Eu tô reunindo umas fotos que eu tenho com a maioria de vocês no colo. E isso é algo que eu sempre... Não, o Renanzão não, porque o Renanzão, mesmo o nenê, teria que ter umas 2 pessoas para levantar. Né? Mas eu tenho fotos com você que você era metade do meu tamanho. Né? Então, quer dizer, bem pequeno. Então, eu acho assim, eu vou dar uma dica para quem quer ser líder de jovens. Se você não gosta de crianças, já é um alerta para você não ser líder de jovens. Porque você tem que amá-los desde quando eles nascem. E eu e a Lê, eu posso dizer, a gente amou cada um de vocês desde quando vocês nasceram. Ou no Senhor, ou da própria mãe. Você tá entendendo? Porque isso foi algo que Deus sempre falou para mim. Cuida deles desde pequeno. Porque se você não faz esse trajeto... Quando chega lá na frente, eles não confiam em você. Agora, se você os amou, os corrigiu e os apoiou desde criança, eles têm liberdade para chegar para falar de assuntos que talvez nem com o pai e com a mãe teria, entendeu?
Então, isso é que você falou, o ser orgânico, entendeu? E nunca foi forçado. Natural. Não, eu vou fazer porque... Não, Nunca pensou não, absolutamente. A gente foi fazendo e Deus foi... Eu acho que muito mais pela misericórdia de Deus e pouquíssimo pela nossa capacidade. Entendeu? Deus nos colocou em algumas situações. E eu ouso dizer que muitas vezes eu não fiz coisas erradas porque Deus não permitiu que eu fizesse para me manter no ministério que Ele me chamou. Pela misericórdia dele. Pode falar. E aí a gente, no começo era só isso, né? A gente se reunia, não tinha, você vai fazer a palavra, você vai ter louvor, não tinha nada disso. A gente se reunia para ouvir, né? Nenhuma liturgia de culto, né? Não, a Tipo, gente ouvia, nada. a gente tinha sede pela palavra, então a gente, tem essa fita aqui. Inclusive a gente ouvia coisas que, hoje em dia, né? O cara falava que se você cortasse o cabelo, você ia pro inferno. E a gente não cortava nem as pontinhas do cabelo. Depois a gente foi se reunindo na igreja, né? Aí a gente fazia... Lembra que a gente começou a fazer noite do brega, para atrair as pessoas, né? Para trazerem amigos e tal. E naquela época a gente não tinha nada, não tinha nem carro. A gente morava longe da igreja. Isso é legal. Isso que eu lembro é que o povo não se incomodava. Tipo, vamos de dia lá decorar, né? Para fazer a festa à noite. A maioria não tinha carro naquela época. Ia todo mundo, ajudava. A gente voltava, tomava banho, voltava à noite. E naquela época eu aguentava ficar até tarde, né? Eu acompanhava ele. Giovana não tinha nem nascido ainda, aí a gente ficava até 2, 3, 4 horas, né? Sim. E ia embora todo mundo junto, a pé. Tinha o Sandrinho que morava pra lá do cemitério. Às vezes, pra ele não ir sozinho, a gente ia com ele. O que a gente fazia? Saía da igreja em 30. Procissão, né? Verdade, em 30. Ia deixando de um Ia deixando cada um na sua casa. E o Sandrinho, ele morava lá atrás do cemitério. E, cara, e era uma alegria muito grande, porque a gente ia dando risada, conversando e brincando, você tá entendendo? Os mais sem noção, às vezes ia virando lixo, a gente falava, não, pera. Mas teve uma história história dele, ele foi um dia embora sozinho. Não, mas ele contou que ele ficou com medo, porque, tipo, ele passou perto do cemitério, aí pulou 2 mulheres de dentro do cemitério. Meu Deus. Nossa, cara. Aí ele contou pro Lube assustado, Não assim, sobra né? Eu acho que o pessoal tava fazendo algum trabalho lá, e bem na hora que ele passou, terminado. Coitado, velho. Rapaz, chega a bater o pé nas costas. Correndo. Você tá louco, Só sai que eu fora. olhei assim, aquelas mulheres pulando, ele falou assim que o que fez ele não sair correndo, que elas estavam conversando entre elas, né? Então tava fazendo, porque esse povo tem essa mania de fazer trabalho em cemitério. E, tipo assim, né? A gente, olha, eu tenho um coração saudosista pra isso. E, tipo, eu imagino como que devia ser gostoso. Porque a gente vive tanto nessa era do celular. E a gente fala, né, que o celular aproximou tanta gente que tá longe, mas, tipo... Sim. Afastou tanta gente perto, né? Porque você lembra, a gente teve um episódio assim, né? Você lembra de um culto de quarta-feira? Isso não é tão... Eu já era mais velho e tal. Que a gente foi levar o Diego Silva na casa dele a pé. Sim. E a gente... Na recém-conversão dele, né? Quando ele começou a ir na igreja. Que o Cristiano tava com a gente, né? E a gente falou assim, não, nós vamos até ali no Beira Rio, aí Exatamente. o Diegão vai. Exatamente. Falou, mas ele vai andar tudo isso. Não, vamos até a Soure Prima. Não, vamos até o Ponto de Pilão ali na época, era o Ponto de Pilão. Sim. Aí, mas Diegão, onde você mora? Eu moro no Manga Larga. Não, então nós vamos levar você lá. E o Cristiano falava assim... Perto da ponte. Poxa, mas lá na Soure, cara. Na Soure. Na Soure é muito longe, cara. E nós fomos, né? E, cara, tipo, a gente tira muita história disso, cara. Isso aí, sabe o que é que nós estávamos cumprindo? Quando o teu irmão pede para andar uma légua com ele, anda 2. Você vê que coisa tremenda isso. A gente pegou, por amor à vida dele, nós fomos andando com ele e a galera tava aqui no centro. Eu lembro como nesse dia voltar, né? nós íamos voltar aqui no centro. Aí o Cristiano olhava de lá do Mangalar e falava, filho, nós estamos lá, ó, é lá que nós vamos ter que chegar. Amém. Você vê aí, o Diego tá até hoje na igreja, né, cara? Isso marca a vida da pessoa. Muito legal, né, cara? Você vê isso que você lembrou aí, né? Uma coisa que a gente conversou nos outros podcasts também, que é essa assinatura da nossa igreja, assim, da questão da comunhão, né? De ter uns laços, como a Lê falou. Não é só, tipo assim, uma relação... não é... Não é interesse... Só de igreja, assim, vou na igreja porque... vou na igreja. Não, é porque os amigos, a família, né? É formada dentro da igreja. O nosso rolê então, lá, né? O nosso rolê tipo assim, lá, as amizades que a gente tem, a gente falou isso também... Tipo assim, é tudo dentro da igreja, né? Com quem a gente cresceu, né? Os padrinhos de casamento, ou quem sempre teve com a gente, as pessoas que estão dentro da igreja. Então é acima de uma relação só de, tipo assim, né? Não, de gente que se reúne pra
pra ir no culto. Não, e ir embora, né? É uma comunidade mesmo, né? São irmãos mesmo. Eu falo assim, cara, eu falo sem medo de errar. O Ministério de Jovens, quando eu falo Ministério de Jovens, eu não tô falando a pessoa Lubilê, eu tô falando Ministério de Jovens, vocês sabem do que eu tô falando, porque vocês sabem que o Ministério de Jovens, ele é uma máquina que funciona com vários operadores, né? Inclusive vocês dois, suas respectivas esposas e tantos outros que eu não vou falar o nome para não esquecer de ninguém. Então, o que acontece? O Ministério de Jovens, quando ele tomou um corpo, ele tem uma importância na comunidade cristã Monte Santo muito grande, principalmente por causa da comunhão. Por quê? Os jovens, eles incentivam os pais, os jovens, é o elo que une as faixas etárias, né? Você pode perceber isso. E a força de trabalho da igreja, a porcentagem muito grande é de jovens. Exato. Né? Então, quem mais se voluntaria sem dúvida nenhuma, entendeu? Então, se eu pudesse dar um conselho para cada pastor, para cada ministério, porque eu vejo muitos ministérios que ainda, não falo isso por vanglória, nada, mas que ainda estão deficitários em algumas áreas, é isso. Erga um líder eu sempre falei com meus amigos pastores, erga um líder de jovens, dá suporte para esse cara, erga um líder dá suporte, porque esse negócio de ficar trocando, eu não sei onde é que isso está na Bíblia, né? Tipo, lógico, vai chegar uma hora que a gente vai sair fora. Mas eu digo assim, tem ministério que é só um ano que o cara fica aqui. Todo ano. Todo ano tem que trocar. Você não cria vínculo, né? Qual é o objetivo disso aí? Discipular, né? Você não cria Você não cria esse laço. E a gente fala isso por experiência, porque o nosso Ministério de Jovens é muito baseado no vínculo. A gente ama estar junto um com o outro. E talvez se a gente fizesse anualmente um novo levantar de líderes, cara, você não consegue. É que nem gerente de banco. Você trabalha 2, 3 anos ali, você vai ser transferido para outro lugar. Então assim, é muito perigoso isso, né? E eu acho que também, vocês dois, assim, além da questão do cargo, tem a questão natural de que existe, assim, de que mesmo se a gente falasse assim, né, não é mais o Lubialê, mas existe uma coisa natural de tipo assim, a gente quer seguir vocês, a gente quer estar com vocês, a gente quer ouvir vocês, porque tem essa identificação, Então isso é natural, né? Então a gente vive isso faz muitos e muitos anos, né? Enfim, é muito bom isso, é muito saudável isso para nós e tem nos feito crescer muito, né? O fato talvez que essas igrejas mudem, talvez porque a pessoa seja centralizadora e nós nunca fomos. Sim. Né? A gente sempre delega, às vezes, que nem antes de ontem mesmo, o Renan falou assim, eu ia falando de fazer uma massa, traz uma pregação. Por quê? Porque às vezes eu tenho 2, 3 pregações prontas, e aí alguém me liga, eu queria trazer uma palavra. Eu nunca vou falar não, porque vai que eu estou apagando uma chama aí, né, de um ministério. Às vezes eu percebo que não é o chamado da pessoa, mas eu deixo, né? Para que a própria pessoa também chegue a essa conclusão, né? Né? Mas assim, porque nós nunca fomos centralizadores. O Ministério de Jovens, ele flui naturalmente, entendeu? Eu amo, e é um direcionamento do Espírito Santo. Por exemplo, poderíamos eu e ela fazer a maioria das coisas. Não. Vamos deixar eles fazerem, porque aí vão se descobrindo, cada um na sua área. Um vai no louvor, outro vai não sei aonde, e assim por diante. Vocês ficam despreocupados, né? Vocês ficam, isso já é uma despreocupação para vocês até Sim, eu falo não no sentido de relaxar, mas no sentido assim, cara, a gente tem quem a gente confia, a gente deixa as coisas fluir naturalmente. E isso aí não vem de nós, isso aí vem do seu pai, isso aí vem do nosso líder, que é o pastor Guto. Que foi o que ele fez com vocês, né? Há muitos anos atrás ele trouxe uma ministração e ele falou sobre o conselho de Jétro, que é o sogro de Moisés. Você tá entendendo? Que era o quê? Cria capitães de 100, capitães de 1000 e vai delegando. Né? Então, isso é uma visão que vem do nosso pastor. Nunca fazer nada centralizado. Eu vou fazer algo aqui. Isso já dá uma conotação de querer glória própria, né? Quando a pessoa quer falar, vou fazer um negócio aqui porque... Para depois ser eu que fiz, né? Você está entendendo? Então quando todo mundo faz, quando alguém me chama lá para elogiar o ministério, eu não sinto quase nada, porque eu sei que quem está por trás do ministério são quase todos os jovens, né? E, cara, assim...
Você tinha uma coisa pra perguntar? Não, eu ia mudar de assunto, mas pode falar. Eu também ia. Talvez. Não, eu ia perguntar pra Lê, da época que você trabalhou na igreja, né? Você foi a primeira secretária, assim, né? Primeira ajudadora, assim, que pegou, né? E você pegou, talvez, a época de mais perrengue, né? Talvez. Eu trabalhei 12 anos. Eu acho, 12, né? Uhum. Fiquei Nossa. 12 anos na igreja. Foi a época ali que, tipo, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu, como tinha bastante tempo, ficava o dia todo, né? Estudava ali também para prestar as outras coisas que eu queria. Mas, assim, era... na parte da manhã, o pastor usava para aconselhar, né? Mas era uma coisa, assim, muito trágica, porque se a pessoa... eu emprestei um dinheiro seu, mas não falei nada pro pastor. Aí eu não te paguei. Aí eles queriam resolver isso lá com o pastor, Nossa. entendeu? Jesus, Então, era... amado. marca o aconselhamento. Então, o pastor marcava como se fosse o psicólogo ali, né? Uma agendinha. Agendinha. Tal hora vai ter aconselhamento, Lê. Não tô pra ninguém. Ele atendia na parte de cima. E ali o povo ia, né? Queria que ele resolvia todos os problemas. Até dinheiro, acho que, né? Queria que ele emprestasse. Nossa, o pastor era... Queria demais. não, ele emprestava. Emprestava. Mesmo. Depois a pessoa Quantas vezes, saiu coitado? da igreja Nossa. sem pagar e sem... E né? atirando Então, pra trás ainda. ainda falava mal. E aí ele ficava a manhã toda resolvendo pepino. E aí o meu trabalho ali era, né, preparar as aulinhas das tias, ir no banco, fazer a parte, né, dos pagamentos da igreja e tal. Tinha as duas mulheres que faziam a faxina. E eu fiquei ali 12 anos, né? E acho que você deve ter visto muito milagre, assim, né? Ali Sim. nessa parte... A parte financeira, né? Meu pai Muito, nossa. conta um pouco dessas Sim. histórias, assim, de... O pastor, ele sempre foi muito correto, né? Ele, assim, na parte... Ele nem... eu acho que ele não fez uma faculdade de administração. Não. Eu tinha feito uma faculdade Ele de fala que ele é administração. formado em química, ele fez 6 meses. Eu fiz faculdade de administração e nunca administrei, né? Assim, só a minha casa, né? Mas eu falo assim, como ele era correto, ele conseguia... Às vezes a igreja não tinha um dinheiro, né? E aí entrava o dízimo e ele já separava tudo, assim. É milagre de Deus. É igual o pastor Raul sempre aconselhava, assim, a você não ficar fazendo conta, marcar tudo. Nossa, como que eu vou pagar isso? Não, Deus vai suprir. E ele sempre foi muito correto com as coisas, né? Mesmo quando ele não sabia, porque como a igreja era filantrópica, né? Como que ele ia registrar funcionário... Mas ele pagava o nosso carnê, né? Ele pagava o INSS nosso separado, nem descontava do nosso salário. E a igreja nunca ficou devendo nada, assim, sempre pagamento em dia com tudo. E assim que ele foi adquirindo confiança na cidade, todo mundo, né? Quando o pastor ligava em algum lugar pedindo alguma coisa, não, para o pastor Guto e tal, né? Até Já era uma credibilidade, né? Tinha demais na cidade. Foi gerando uma confiança, assim, né? Porque... A cidade tem um preconceito, né? Quando fala crente, igreja de crente. Esses dias mesmo eu peguei uma carona com uma amiga minha, ela olhou, a gente passou em frente à igreja, ela falou, nossa, tá diferente essa igreja. Eu falei, essa aí é a minha igreja. Ela falou assim, eu sempre achei que você fosse da Assembleia. Eu falei, não, a minha igreja está fazendo 30 anos. Olha como... Ela falou, nossa, como mudou. Aí eu comecei a elogiar, né? Falar do pastor para ela, de todo mundo, né? Ela falou, nossa, eu não imaginava que era assim, né? Então, as pessoas, elas... eu acho que por tudo que a pessoa ouve hoje em dia, né? E também porque tem o... Generaliza, né? Tem os maus exemplos, né? Sim. Aí ela já a pessoa generaliza. Como todo segmento, né? Mas, assim, a gente viu bastante... Você trabalhou já a construção da onde a gente está hoje, ali já existia, já? Já. Quando a gente estava na Dinâmica, né? No prédio da Dinâmica, e aí o pastor... Aí eu tinha vindo embora... Que já estava construindo a igreja. Já. Aí eu morei um tempo em Rio Preto e trabalhei lá. Eu vim embora, fiquei um tempo sem serviço aqui. E aí o pastor comentou, eu vou precisar de uma pessoa para trabalhar ali, né? Que eu não vou poder ficar o dia todo. Então, para fazer essa parte de banco. E você não quer trabalhar? Aí, quando a igreja ficou pronta, aí eu comecei a trabalhar ali. Aí depois eu engravidei, aí acho que a Janaína, acho que foi, me substituiu. Depois eu voltei. Depois a Jo ficou um tempo... Né? Aí hoje tá a Monique, que eu acho que Não largou, essa Monique não vai soltar ali. Ela é muito organizada, eu acho que deu certinho ali, né? A gente já fala que a Monique tá mandando no pastor já, né? A Monique já tá mandando ela... E assim, uma curiosidade minha. Quando meu pai adquiriu aquele terreno
A gente perguntou pra ele, né? Meu Deus. Quantas pessoas tinha na igreja? Ele falou, a igreja tinha umas Poucas. 40, 50 pessoas. E ele adquiriu um terreno daquele tamanho naquele Não, lugar. não, O que não, vocês não, pensaram, não, assim? O que não. foi o... Não, ele é louco. Passou na cabeça de Porque vocês? ele é louco. Não, eu falei, cara é louco, Acha, rapaz, nunca. E outra, Como um que ia negócio. pagar aquilo? Não, um negócio gigantesco, cara. Naquela época, um terreno daquele tamanho. Eu falei, não, o cara não bate bem, cara. Porque, tipo assim. Ele tinha fé, a gente pra ia dar atrás. entrada, ele vendeu, acho que uma moto, O o sax, celular que ele Baby. não recebeu. O sax que você ainda não recebeu. Tinha um celular Baby, que celular naquela época Ele falou que o de hoje celular era- também não era- recebeu, né? É, o Não, mas acho que celular, ele recebeu. Minha mãe falou que o recebeu. celular era uns Acho que R$2.000 sax. reais hoje, porque era coisa de rico, né? Assim, vamos dizer. Mas ele precisava por causa de trabalhar. Vendeu o celular para dar entrada no terreno. O cara vendeu coisas assim que falava, meu Deus do céu, só para dar entrada. E aí parcelou em 30 e tantas vezes o terreno. Eu falei, não, ele é doido. Aí ia fazendo várias coisas, né? Fazia quermesse, fazia... Ele Não. contou a Bingo. história da guerra. Ele contou. Na história da quermesse, eu vi eles falando que eles esqueceram. Tinha o par do Marcos, da Alice, que estão em Santa Fé hoje, que trabalhavam pro Rogério. Ele trouxe uma máquina de fazer frango lá dentro da igreja. De assar frango. Aí ele ia assando frango e nós ia entregando pro Nossa. povo e tal. Não deu prejuízo, não, viu? Deu uma graninha razoável É. aquela vez. Só que sujeira. Vento que bateu naquela barraca, porque nós fizemos barraca de Sim. quermesse mesmo, com aquele bambu atolado Bambu. na areia ali e tal. Meu Cara, sogro mandou uns caminhões pra lavar lá à frente, lá, mas que trabalho. E a gente esqueceu de perguntar pra ele, porque teve o lance também do pessoal, não sei se foi pra quermesse, que lavaram a igreja e tinha tomada no chão, né? Que o pessoal começou a Não. sapatear. Quando a gente entrou lá, quando a gente entrou naquele prédio, entrou não, eu cheguei lá já tava naquele Que era prédio. o O tomate, eu falo tomate seco porque Era um tomate era seco, um tomate que é onde seco. é o bola de neve Bola hoje. de neve hoje. Hoje não tem mais, mas tinham tomadas no chão, energizadas. O pessoal recebendo o E Espírito naquela Santo. época não tinha faxineira, não tinha nada. A gente ia pra igreja, tipo, 5 vezes na semana. Uma vez era para limpar alguma coisa, outra vez era para organizar, outra vez... Então a gente ficava a semana toda indo na igreja. E a gente amava isso, os jovens e tudo mais. Os jovens hoje em dia não gostam muito disso, não, mas a gente gostava muito, não sei porquê. Aí a gente ia lá. Eu lembro que um dia nós lavando a igreja, a Neia começou a dar uns pulinhos. Eu falei, o que foi, Neia? Falou, nossa, tá queimando meu pé aqui e tal. Aleluia. Aí eu cheguei perto, falei, não, é poder Nossa, de na hora Deus, da né? faxina. Glória a É o Deus. poder de Deus. Cheguei assim, cara, a tomada fervendo, Nossa. com a água entrando dentro da tomada, como cobriu a tomada, assim, fez aquela Meu poça, começou a ferver a água assim, e ela sentia meio que choque e meio que quente. Falei, sai daí, cara. Eu nem era eletricista na época ainda. Falei, sai daí que você vai tomar um choque. Só sabia disso, né? Aí desligamos toda a energia e viemos com pano, secando, tudo e tal. E Aí o medo de ligar de novo, Não, né? ligava a energia e ficava fervendo o negócio. Aí Até secar. desativamos, pedimos pra Mas alguém ali, desativar. quando chovia naquela marginal, era uma tragédia, né? Era. Era barro Era ali. barro, Às era- vezes, era eu acho que já complicado. chegou a entrar água ali na igreja, né? Era complicado, muito complicado. Que doideira, meu. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, que eu vivi essa época, né? Eu vivi a época que o Lubielê, eles passaram muito perrengue, né? Eu lembro do Lubielê morar numa casa também na beira da Marginal e, tipo... Como é que é a história? Não Que é a, dá. a única casa em Novo Horizonte que A já única alagou? casa em Novo Horizonte que foi inundada. Mas nem é esse o detalhe, mas também é muito bacana essa história. Mas eu lembro que eles tinham um longo período que vocês não tinham carro, né? E a Sim. igreja tinha uma Kombi. A E, cara, Kombi. essa Kombi na mão deles era muito Cara, tem muita história da maravilhosa. Kombi, né? Rapaz. Porque ficava com eles, pessoal que às vezes não sabe dessa história, tipo assim, a igreja fazia, nos dias de culto, tinham homens que pegavam essa Kombi da igreja e ia buscando o pessoal e levando pra igreja, Sim. depois levava, né? Sim. Só que durante a semana o pastor deixava com eles. É. E assim, jovens a gente... Porque eu, adolescente, eu já não tinha esse problema. Minha mãe e meu pai, eles já me deixavam na igreja, sabia que, tipo, não tinha hora pra eu voltar, mas eles sempre muito tranquilos, porque sabiam que, tipo, eu ia estar lá com o Lube, e Já de tinha algum carona jeito pra eu ia- voltar. Já tinha carona, eu ia voltar É. embora. E a gente muitas vezes fazia esse rolê de Kombi, era maravilhoso, né? E tem muita história essa Kombi. Os pais deixavam com a gente, né, achando que estavam seguros, né? tá com o Numa Lube, tá Kombi. com a Lê, tá seguro, né? Mas não sei se convém falar, né? Já passou. Não tem mais Kombi, pode eu falar. lembro uma vez, cara, que eu peguei essa Kombi, eu acho que assim, o pastor sempre falava assim, ó, põe no máximo, acho que é 9. 9 pessoas. Eu sei, nesse dia nós estávamos uns 18 dentro da Kombi. Só que naquele chiqueirinho ali, e uns 4 ali dentro. E eles falavam, nossa, que da hora, que da hora. Só E risada. eu lembro que nós estávamos com a Kombi lotada, acho que ia ficar fazendo viagem, vou levar todo mundo embora. E aí o Renan, o nosso querido Renan Ganga,
ele tava de moto. E aí nós paramos ali no posto, no Aster, Júpiter, Então, faz muito Paineiras, tempo, ali, né? esse posto da Maria, e nós paramos ali. E eu falei, ó, você não vai pegar nós, tá? Nós vamos fugir de você. Eu avisei ele. Quero ver o cara de moto, vai vendo a agilidade. Abriu o semáforo, eu fiquei. Ele foi embora. Ele falava, eu lembro, ele falou, não vai. Até ele dar a volta no quarteirão, eu, pão, virei ali no posto, fui lá pra vila. E aí, Em vez de parar, aí não, a gente foi dar ligava. volta no quarteirão. Aí a gente ligava, onde vocês estão? Estamos aqui no aeroporto, em tal lugar. Aí a hora que eu vi a moto vindo, eu dava sinal de luz e sumia. Bom, nós ficamos tipo umas 2 horas fugindo dele. Fugindo da dele, Mariana, da Mariana do Antônio, né? Mariana do Antônio. Ainda bem que eu vim. Ela falou assim, ainda bem que eu vi. Cara, era muito engraçado, cara. A última vez que nós demos um olé nele foi aqui no centro, na Rua 15. Nós paramos no semáforo da Rua 15. O semáforo abriu, ele foi embora de novo. E aí nós viramos, aí comecei a entregar o pessoal. Onde vocês estão? Não, agora eu tô entregando o pessoal. Pode ir embora. Eu ia Isso é trabalhar uma, né? com a Kombi, né? Aí teve um dia que eu dei carona pra a Ellen ainda. E a perua começou a disparar a buzina. Aí, tipo, conforme você virava, você o virava, cabo ela encostava, buzinava. aterrava. Aí eu ia afundando assim. Fora uma volta e meia de folga, né? Que toda Kombi sem folga. Não tinha folga, tinha férias. Né? E uma vez pegou fogo no motor. Pegou lembra? fogo no motor. E você lembra uma vez que o pastor queria colocar uma foto dele na Kombi? Falou, para, pastor. Ele falou, será que fica legal eu colocar uma foto Não, ele queria minha, colocar assim, todos os horários, o horário do sopão, e ele falou assim, acho bom colocar uma foto. Aí eu falava pro Luba, não vou falar pro pessoal, mas não queria dirigir a perua com a foto dele. Né? Ele falou que queria pôr a parecia foto. uma caixa de homo. Era muita tinha cor, uns né? adesivos. Era adesivada na igreja, né? Porque ele colocou o horário de culto, o horário lá do Jardim América, que tinha o sopão, né? O Projeto Amar. A intenção dele de pôr a foto era tipo assim, né? A pessoa conhecer. Venha, ele. né? Que tinha uns horários assim, né? E tal, assim. Imagina que bonito que ia ser, né? Ainda bem que ele tirou. Ai, Ele cara, cancelou essa ideia. desistiu, né? Nossa, mas Alguém convenceu era ele. uma época muito gostosa. Muito né? legal, Porque- cara. Você vê que a gente tira graça de coisas assim simples, né? E é muito mais pela presença de Deus, né? Na vida de cada um, né? E a gente não via obstáculos, cara. Quando a gente vinha 5 vezes na igreja, não era de carro, era 5 vezes a pé. Nós morávamos lá perto do cemitério e a gente vinha dando risada, né? E voltava Gostoso, dando né? risada, né? Então, por isso que às vezes a gente tem essa noção de que hoje em dia as pessoas não estão muito mais tão interessadas e se dão tanto assim para as coisas e para a obra de Deus, né? Então, isso não é que entristece, mas a gente tenta trazer as pessoas para esse entendimento de que tudo aquilo que você investir na presença de Deus, você vai ter uma recompensa natural, né, cara? Então, com a gente foi Hoje assim, em né? dia, às vezes, se a pessoa não tem um carro, ela não vai. Se ninguém for buscar ela, ela não vai na igreja. É, a Ela gente mora passa até por isso, né, né? relativamente perto, mas não Até vai mesmo porque andando. nós estamos em Novo Horizonte, né, gente? Então, Voltando nada é a muito longe. você falou um negócio de loucura, eu lembro que o pastor, cara, tipo assim, o pessoal olha o pastor Guto hoje, né, que ele é pode-se dizer, um empresário bem-sucedido, não pela igreja, né, mas pela empresa do seu avô, né? Mas eu lembro como se fosse hoje. Ele era empregado e muitas vezes eu falava, cara, você é doido, velho. Ele fazia empréstimo no nome dele para dar para... Ele não gosta que eu fale isso, mas eu falo. Porque às vezes a pessoa acha que a pessoa chegou em algum lugar sem plantar. Fazia empréstimo em 10, 12 vezes, não era para um só, não. Para depois ir pagando aos poucos, a pessoa podia pagar, às vezes a maioria nunca pagou, você tá entendendo? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para quem estiver ouvindo, o pastor não tem salário da igreja há muitos anos. Ele não gosta que eu falo isso, mas também eu falo, porque eu sou boca de sandália arrebentada. Ele não tem salário da igreja há muitos anos. Você tá entendendo? Então, tudo que ele falava assim para mim, eu falava, pastor, e se a igreja tivesse um caixa com uma emergência? Não. O que entra na igreja, nós vamos gastar na igreja. Ele falava assim isso. Eu quero que a igreja tenha o conforto que eu tenho na minha casa. Se você for visitar a nossa igreja, eu convido todos que estiverem ouvindo isso, que não fazem parte da nossa comunidade, vai visitar a nossa igreja um dia. Vê o banheiro, o nível de banheiros, vê o conforto que tem dentro da nossa igreja. É exatamente isso que ele sempre quis fazer. Falou, ó, eu quero Até hoje, né? Principalmente hoje, né? Você vê que você entra ali, quem passa na frente da igreja, vê uma porta automática e um hall de 200 metros quadrados para os membros, não sabe que o coração dele é o quê? Tirar as pessoas da frente da igreja por causa do perigo para as crianças, preparando do uma incômodo salinha para com os criança. vizinhos. Então, se a gente tem que fazer barulho, é dentro da igreja. Então, isso Agora aí é benção. preparando uma salinha para as crianças, né? Com Autistas, né? autismo. Então, pensando no outro. basicamente
A gente entende o que é reino, né, nesse Sim. sentido, né? Porque é cuidado de um com o outro, assim. Eu acho que isso é muito bacana. Mas eu quero mais 2 assuntos antes da gente... Eu tenho também uma pergunta que, tipo, nossa, cara... Mas já vai acabar? Não, Não, mas eu... Eu queria que vocês contassem um pouco de retiro, assim, cara. História de retiro, história boa. Tem uma história boa. Eu tô falando mais com você, mas se você quiser falar, você fala. Não, por favor, Quero- gente, então, mas- cuidado com essas histórias, porque... Quando a gente começou era retiro. Você tem uma noção de quantos retiros vocês já participaram, assim? Todos. Mais de 20, com certeza. Com certeza, com certeza. Ixi, Meu mas- Deus, tem história pra caramba. A gente tem... Eu gosto muito da história de Sabino, né? É, você tá gaguejando porque você acha que eu vou te entregar, né? Mas fica tranquilo, eu vou. Não, ó, uma história de retiro que eu quero contar é essa. Ó. Ela trabalhava numa clínica de cirurgia plástica e vem viajantes vender remédio para os médicos, né, para o cara divulgar. E eu lembro que ela tinha problema de constipação. Constipação, o nego pensa que é nariz, não. Constipação, a pessoa não vai no banheiro, ela não ficava remédio. 2 semanas sem ir no banheiro, né? Fazer o número 2. Aí Foi o primeiro retiro esse. o primeiro retiro. Ela pegava remédios, amostras grátis de laxantes e tomava, e pra você ver, ela chegava a tomar 12 tipos de laxante diferente e não fazia mais efeito. O organismo dela Meu Deus. meio que se E adaptou. acostumando. Só que o que acontecia? Ela morava em Rio Preto. Quando ela vinha para Novo Horizonte, ficava muito tempo em Rio Preto, vinha para Novo Horizonte, mudava meio que o tempero, a comida, aí ela ia no banheiro mais ou menos normal. Beleza. Por que eu tô falando isso? Porque quando nós fomos pro retiro, Já morava aqui. já morava aqui. Eu lembro que foi um ex-jogador, mas eu não lembro o nome Você dele. lembra onde foi esse tiro? Na chácara do Raul. Raul. Na chácara do tá, pastor lá em Raul. Agudos. Em Agudos. É o Março- lugar mais top do mundo para Tá retiro. legal pra caramba mesmo. E aí, Márcio... Ele Era famoso, mas eu não lembro ele. Eu lembro que, assim, no momento de oração, no término do culto, que foi uma palavra sensacional, eu peguei e pus a mão em cima da barriga dela, porque eu sabia do problema dela. E aí eu senti uma mão em cima da minha mão, que era a mão dele. Ele veio de lá de onde ele estava, assim, e ele falou, receba a cura, tal. Ele só faltou falar o que ela Deus tinha. está te livrando desse problema agora. Agora, ele falou assim, em cima da minha mão, assim, e tal. Sem nem conhecer a gente. Né? Beleza. Aí ela foi pro alojamento das meninas e tal. Aí depois a gente se encontrou pro culto da noite. Ela falou nego, meu intestino tá funcionando normal. Será que é porque mudou? Eu lembro que a história de mudar de cidade, mudar de comida. Falei, pode jogar tudo fora, todos os seus remédios que você tá curada. E até hoje Glória a Deus, foi assim. olha isso, cara. Só que aí, 2 né? semanas ela ficava sem ir no banheiro. Só que aí, chegando em Novo Horizonte também, todo dia, meu intestino é um reloginho, né? Tomou o café da manhã. E aí a gente contou pro pastor Guto, né? E ele já nem avisou, chamou eu no culto pra falar lá na frente. Testemunho. Era na igreja do. Fazia mais do 2 anos que eu não tomate. dava uma bela de uma... Não, aí eu não sabia nem como que eu falava, né? Irmãos, eu não... Agora... Mas Agora eu vai. acho que foi aí que eu, assim, porque eu ia na igreja, no começo você vai pelas pessoas, né? Eu acho que é aí que eu senti o poder de Deus, né? Que aí, Deus existe mesmo, né? Deus faz milagre, Deus cura, e aí, então... Vocês provaram bastante desse sobrenatural, né? De ver coisas em Sim. retiro, essas Não, paradas. uma vez num retiro, o pastor Hugo, ele já é falecido. Inclusive, eu lembro que antes ele que ajudou a ungir os pastores. E a gente tem essa foto, eu procuro essa foto que tem uma foto que tá todos os pastor fiotão lá, teu pai, assim, e ele sentado ele, assim. um senhorzinho. Eu cheguei e tirei uma foto com o meu celular na época, e eles dando um direcionamento deles, como é que seria a vida deles. Aí, no culto desse pastor Hugo, muito louco aquilo. Sabe quando você tá assim, você só vê a cabeça das pessoas? Na chácara do Raul já tinha um púlpito de uns 3x2, assim, bem pequenininho mesmo, que o pessoal fazia o louvor e a palavra ali. E ele estava em cima de estilo. Era uma quadra, né? Tipo uma quadra, assim. Exatamente. É. Devia ter o quê? Uns 20, 30 centímetros de altura, né? Então o pastor ficava ali em cima. Aí ele pôs a mão na cabeça de uma mulher e por acaso eu abri o olho. E essa mulher começou a subir, cara. Ela subiu tipo 50 centímetros acima de todo mundo. E ele orando com o olho arregalado assim, né? Eu falei, alguém tá catando a mulher, porque eu não via os pés dela. Aham. E aí eu vi aquilo e o fogo caindo. Eu lembro do Nag de Matão nadando no espírito, assim, no chão. O Era um Edson. negócio... É o Edson. É Nag o que a gente mais fez, irmão mais do viu, né, Novo. coisas assim. Porque, tipo, a gente era novo, então a gente abriu o olho pra dar uma espiadinha. Mas o marido da Cris hoje, de Matão. É o Edson, o pastor Edson de Matão. Eu tô falando, Nag era o irmão do Noco. A Cris era nova convertida e, tipo, ele começou a nadar no chão. E ele se sentia no fundo do mar. E ela saiu correndo, porque ela assustou, né, de ver ele nadando. E ele soou
a camisa assim inteira, ele ficou transpirando. Encharcado. De tanto que ele nadou. E aí, tipo, depois ele contou a experiência dele. E ela não entendia. Hoje ela é pastora, né? Sim. Os dois são pastores. Esse lance da mulher, depois o pastor Hugo falou. Que ele falou, irmão, vocês viram? O pessoal que estava em volta. A irmã saiu do chão uns 50 centímetros, assim, e tal. E eu achando que alguém tinha catado ela por meio, assim, né, tipo, e levantado. E foi o poder de Deus. Uau. Você imagina, é um negócio assim para recém-convertido. Inclusive, esse pessoal dos portugueses que eu falei para vocês, eles vieram em Catanduva. Falei, não perco, né? Os caras que o Deus usou para ministrar o meu coração. Nós fomos lá. No dia que nós fomos lá, a perna do cara cresceu, acho que 20 centímetros. Na nossa frente, assim, ó. O cara entrou numa cadeira, ele era tão diferente que ele levantou mancando, mas ele estava numa cadeira de roda, ele andava todo torto. Aí ele falou, não, eu andava, mas a perna do cara, o cara saiu andando normal, andando. Ele ficava correndo no corredor para lá e para cá, assim, que os caras teve até que ir lá pedir para ele meio que parar, porque ele não parava mais, o culto não continuava mais depois que ele foi curado. Ele só gritava e corria. Tipo assim, então você vai vendo umas coisas, cara, você fala assim, não, nós temos que voltar a viver isso, né? A gente tinha sede, né, disso. Esse pastor Hugo, ele veio na nossa igreja uma vez. Sim. E eu lembro, assim, que eu, em pensamento, eu falava, poxa vida, né? Ele tá chamando tanta gente lá na frente. Falei, será que Deus não tá me vendo aqui? Eu ficava brigando com Deus. Eu quero ter uma experiência com Deus, tal, tal. E chamava um, aí a pessoa caía no espírito, chamava o outro, recebia uma cura. E, tipo, eu lá reclamando, né? Em vez de estar feliz com... Aí teve uma hora que ele falou assim, ó, você aí, menina. Aí eu olhei pra trás. É você mesmo que tá virando pra trás. Vem aqui na frente. Eu lembro da Lucy na igreja. Ele falou, põe a mão no seu coração. Aí ele pôs a mão aqui. Aí ele começou a falar. E aí eu não lembro mais de nada. Eu só lembro de... Aí ele falou que Jesus me ama, né? Que isso que você tá pensando. Né? Falou o que eu tava pensando. E aí eu só lembro a hora que eu acordar, assim, a Lucy tava com uma mão assim orando. Porque as pessoas caíam e ele pedia pra tá orando ali. E aí eu lembro de estar levantando, assim, mas parece que, assim, eu dormi, né? Sabe quando você descansa? É uma coisa, assim, foi uma experiência tremenda. Então, essas coisas que fortalecia a nossa fé, né? Porque a gente via tanta experiência, a pessoa queria ser batizada no Espírito, né? Não sei se foi o goiano. Alguém estava, tipo, deitado no sofá e recebeu o batismo em línguas. O outro estava tomando banho, cantando. Então, a gente queria alguma coisa diferente também, né? E aí, esse dia, eu em pensamento, né? E aí, eu falei, só eu e Deus ali, não falei pra ninguém aquilo que eu estava sentindo. E ele me chamou e falou tudo que eu estava pensando. Então, Deus existe, né? E ele age assim, nas coisas simples. E é simples. isso que a gente tenta despertar nos jovens hoje em dia. Porque, na nossa época, o maior desejo de um jovem era isso. Era saber mais das coisas de Deus, era ter entendimento da palavra, Então, a nossa ânsia é despertar isso neles. Uhum. Tipo assim, porque nós temos e tínhamos a nítida certeza que nós estamos aqui para conhecer mais de Deus. As outras coisas são secundárias. Então, de um tempo para cá, as outras coisas passou a ser primárias e as coisas de Deus secundárias. Essa inversão de valores é um perigo. Sim. Porque o que é legal hoje? Hoje você pega um jovem, ele fica horas no Instagram, mas ele não fica 15 minutos na presença de Deus. E isso é totalmente maléfico para a vida espiritual. Mas nós vamos mudar isso porque tem promessa, né? E a gente, até ontem, a palavra que eu dei ontem foi em relação a isso. E eu passei aquele vídeo do Luiz Hermínio. Eu falei para eles, essa promessa é em relação à nossa vida e muito mais à vida de vocês. Uhum. É de vocês que vocês entendem isso. E glória a Deus que a hora que eu chamei eles lá na frente, Fê, eu não sei se o Renan prestou atenção. Rapaz, mas tinha jovem que chacoalhava assim, que eu nunca imaginei, chorando, porque entendeu, poxa, é sobre mim que está falando, eu quero isso, né? Então, eu glorifico a Deus que nós vamos... Nesse caminho a gente vai acertar. Eu acho que o trabalho que foi feito, sei lá, durante anos que vocês têm à frente, eu acho que... Eu sinto, né? Baseado, talvez... Assim, baseado no que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente vai começar muito a colher fruto agora, a partir de agora. Porque a gente tem sentido uma temporada muito nova e muito poderosa na nossa vida, né? Tipo, à frente de jovens, cuidando de jovens, até mesmo como igreja, cuidando da igreja, entendendo. Em nome de Jesus. E tem sido poderoso isso, cara. Eu ouvi uma frase ontem que tá você tá falando aí, eu tô pensando nela aqui, né? Que é assim, tempos difíceis... A gente falou sobre isso ontem. Criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis
tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Então é meio que um ciclo, né? Amém. Sim. Então, na época que vocês começaram a igreja, acho que eram tempos difíceis. Muito difícil. E vocês foram obrigados a serem fortes. Uhum. E aí talvez a igreja chegou num momento onde era muito forte, então a geração que veio Pegou tudo muito fácil. pegou tudo muito fácil. Então é e aí a gente começa a ver esse tempo onde Sim. é o que você falou, a inversão do negócio, né? Sim. O que era para ser primário, na verdade, vira secundário, o que era para ser secundário, na verdade, vira primário. E aí começa a ter um esfriamento. Então é aí nesse momento que vão começar a se levantar os homens que vão, Em nome de no Jesus. tempo difícil, que é o que nós estamos vivendo agora, creio eu, vão começar a se levantar e falar assim, não, vamos mudar essa realidade. Em nome de Jesus. Vamos transformar esse negócio e voltar a ver essas coisas, né, cara? Porque a gente ouve essas histórias e a gente fica... Nossa. Eu fico, meu, Não, e- que isso, quero viver isso também. Vocês Tem- contam das histórias de vigílias, né? Nossa. Vocês viam coisa acendendo. Não, vigília, cara, você passava a mão na folha assim, não era um negócio que você pegava um graveto aceso, acendia o lugar todo assim, tá ligado? É um negócio que você falava surreal. E querendo ou não, muitos dão desculpa, mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, tudo bem, é bíblico. Mas, cara, você vê e você sentir e você viver a experiência te leva muito para perto de Deus. Porque tem gente que ainda duvida. Você não está fazendo pela experiência, né? Você está Não, buscando com o Senhor, mas a experiência é Com uma confirmação de que, Sim. nós estamos no caminho certo. Esse negócio de retiro, eu lembro uma vez, assim, porque não tinha ônibus, o recurso era bem limitado. tá Seu avô pensando tinha um trailer. Trailer. E aí vem teu pai com esse trailer. Um motorhome, né? Mas era bem Sim. pequenininho. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Foi tanta gente dentro daquele motorhome, porque, tipo assim, não foi uns na cabine, A gente já entrou rindo. que era um né, no caminhãozinho, e outros foram em cima da mesa, outros foram em cima da cama. Meu Deus do céu. Eu lembro a gente indo naquele negócio chacoalhando, teu pai dirigindo e tal. Num determinado momento, o Dieguinho Bigoni devia, sei lá, ter seus 5, 6 aninhos, né? E ele não desgrudava de mim, porque eu ficava jogando ele pra cima, como fez com o bem. E aquela cama quebrou, cara, afundou com a gente, porque ela ficava suspensa, tipo, 1/2 metro do chão, afundou com todo mundo que tava em cima, assim, Jesus, cara. Em vez da Lembra gente da chorar, Conceição, né? que ria, Conceição. ela chorava Cara, a muito. gente não conseguia levantar de tanto que nós ríamos, né? Depois bateu, tipo, uma bad, né? Falou, nossa, agora o seu Luiz vai matar nós, né? Que quebrou a cama do Pô, fomos daqui em motorhome dele. Agudos num trailer. Nossa. Pô, muito legal. Segurança zero. Não, e era legal que a gente chegava lá, tinha os jogadores famosos que eram da Monte Santo. Por exemplo, César Sampaio no auge do Palmeiras, né? Márcio Araújo, acho Márcio que era Araújo, o que pregou Márcio no Araújo dia é o que pregou, É. que também era jogador famoso. Magrão, que era do Palmeiras também, que foi jogador de vários times famosos aí e tal. E eu lembro que fazia vários times, tipo 5 times ali da molecada, e o César Sampaio, por ser jogador famosão, né? Ele foi mudando de time em time. O time dele foi desclassificado, ele foi para outro time. Aí o time que foi campeão, eu tenho até a foto. Ele, e naquela época a torcida era ignorante. Ele falou, pelo amor de Deus, gente, não pode chegar na mídia essas fotos. Ele com o jaleco, porque eram vários jalecos, jalecos com um símbolo enorme do Corinthians, assim, Nossa. e foi campeão com o jaleco do Corinthians. Aí eu tirei uma foto com ele, assim, tá eu e ele na foto, assim, e ele... Imagina. Não, hoje em dia é misericórdia, que naquela época você não tinha rede social, quase nada. Hoje né? em dia, 30 segundos, tava todo mundo sabendo. Misericórdia, César Sampaio com a camisa do... Já, glória a Deus. Aí teve uma história também que a gente falou em cima da hora, né? Que a gente nunca faltou de um retiro. A gente não tinha dinheiro para ir no retiro. Fomos falar um dia antes pro pastor. Ó, a gente não vai no retiro. Lembra? Nossa, ele queria matar a gente. Como que vocês não vão? Como vocês estão passando uma situação difícil e não fala nada, né? A NECA, então... Porque, tipo assim, eles nunca negaram ajuda, né? Então, mas a gente você fica meio assim, né? A gente fica, né, porque, olha, tem história, hein? Senhor amado. Mas passou, graças a Deus. Não, passamos. Sabe o que é? Que nem você falou, né? Tempos difíceis. É fatal, né? Porque esses tempos difíceis, eles geram realmente pessoas fortes. Porque eu e a Lê, a gente passou perrengues, assim, principalmente financeiros, absurdos, né? Eu lembro que a gente, quando nasceu a Giovana, eu tinha uma moto, que eu amava, uma CB400. Eu vendi a moto e comprei um Del Rey. O Del Rey, ele só não quebrou o vento que tinha dentro do carro, porque o resto quebrou tudo. Eu chegava no mecânico e ele falava assim, cara, eu não acredito que quebrou o cubo do carro. Como que um cubo, um negócio maciço de ferro quebra no meio? Você está fazendo o quê? Está fazendo rampando com esse carro? E o carro era tão ruim que eu ia trabalhar na usina, então às vezes eu estava no horário que eu estava trabalhando, no horário que ela acordava com a neném, com a Giovana.
E era um negócio tão legal que era assim, a Lê abria a grade, já tinha 5 mulheres vizinhas paradas na porta da casa para ajudar ela a empurrar o carro para dar tranco no carro. Que eu deixava a Giovana, minha mãe, pra ir Era uma pra igreja. tradição já, as vizinhas já sabiam. Ó, vamos para casa da Lê que lá nós temos que empurrar o carro para ajudar. Que ela empurrava pra subir, né? Empurrava, aí pegava no que era uma tranco. descida, aí pegava no tranco, aí pegava a nenê Aí não com podia ele, desligar mais, né? Aí na igreja tinha que parar de descida também na hora de De sair. situação, a gente como é que o povo vê, às vezes a gente, né, um pouquinho melhor hoje, não sabe, mas, cara, sempre glorificando a Deus, sempre bendizendo o nome do Senhor, porque, cara, a gente sabia que Deus tinha algo melhor para nós. Uma coisa que a gente falou aqui, negócio da gente reunia nos jovens, a gente ficava pondo as fitas cassete pro povo ouvir. Tinha uma fita que era A Última Trombeta, que o cara narrava uma visão do fim dos tempos. Cara, aquilo os jovens saíam chorando já para ir para casa, né? Uma semana negociando. Podia ir embora Temor, sozinho. Não olhava nem lá pro na lado. tampa. E eu lembro que o Goiano trouxe uma fita, muitas fitas ele trouxe quando ele era jogador profissional já e foi jogar acho que no Grêmio. Que é o pastor Benerim, ele preparando aqueles que ficaram no arrebatamento, orientando. Ele fala, no começo da fita ele fala assim, se você está ouvindo essa fita é porque você ficou após o arrebatamento. Jesus amado. Pouco Você pesado? falou. Pouco pesado? Vai. Ninguém Ele ia fala ficar. assim, eu vou te orientar o que você fazer a partir de agora para que você seja salvo. Ele já fala, eu te adianto que não será fácil. Porque você vai viver isso, eles vão te perseguir nisso. Ele foi pegando o que a Bíblia diz e orientando a pessoa que ficou. Rapaz, aquilo você olhava, a gente punhava e subia na salinha das crianças lá, sentávamos numa roda. Pagava a luz. Pagava ponhava- a luz sem nenhuma dela. E ponhávamos a fita. Cara, Brincadeira. até para descer na escada era difícil. Deus me livre. Era muito. Você tremendo as Mas, pernas. cara, você sabe de uma coisa? Isso gera temor e é uma verdade que acontece, entendeu? Então, que nem eu escutei essa semana. Hoje em dia, a pessoa está precisando escutar, ó, você tem que mudar, tem que tomar vergonha na cara. E não é o nosso caso, graças a Deus, né? Que eu até falo pro pastor que o jeito dele é o jeito de esvaziar a igreja, porque fala só a verdade, né? O cara tá precisando escutar um chacoalhão e o cara tá falando, não, Deus te ama, você é mais que vencedor. Como que você é mais que vencedor se você tá em adultério, se você tá pecando, se você tá atraindo sua esposa? Você não é mais que vencedor, cara. Você é um pecador, carece da misericórdia de Deus e se acerta porque a casa vai cair. Né? Mas não enche igreja esse tipo de palavra, né? E eu glorifico a Deus que o meu pastor ele não economiza madeira, alivia, não. Não economiza madeira, não. Eu queria mudar de assunto. Vai. Porque assim, o Lubi e a Leila são pais da Giovana, né? Giovana, que eles vão perder a Giovana em breve, né? Que noivou com a Dilson alguns meses atrás, né? E a gente tem uma história muito bacana do Jonas, né? Pra quem não sabe, o Jonas, ele é filho do Lubi e da Lê. E por incrível que pareça, é filho adotivo, né? Não parece. Não parece. Mas é filho adotivo É a deles cara. E eu queria que a Lê contasse, a Lê e o Lubi também, né? Porque eu participei desse período de adoção, eu tava lá e eu sei, tipo... Eu imagino, né? A gente não conversou sobre isso, mas eu acho que, tipo assim, não sei se isso era projeto de vocês. Quando casaram, falaram assim, nossa, a gente tem um chamado de adoção, Deus quer falar com a gente. E foi uma coisa foi muito rápido, né? E eu queria que vocês contassem essa história. Foi algo que aconteceu na igreja também, né? Uma gincana. Era gincana que Era a gente gincana. estava. E o Lubi estava em uma outra equipe. Você estava na minha equipe, né? Eu era comissão Você da ia- gincana, eu fui lá Ah, pra tá. estar junto. E aí a gente, uns iam no asilo, a gente foi na Casalar. Eu não conhecia Casalar, nem sabia o tanto de criança que tinha lá. E o Jonas, era o primeiro dia que ele estava ali na Casalar. A gente conheceu várias crianças, mas eu, tipo, a hora que eu vi ele, eu já senti alguma coisa diferente, assim, A né? Casalar, pessoal que não sabe, é é um lugar onde as crianças, quando São acolhidas, né? E Quando maus ou sofreram maus tratos, ou os pais usam drogas. Então, elas estão ali provisório. E o Jonas tinha sofrido maus tratos. Ele não ia voltar mais para a família, mas eu não sabia ainda a história dele. Mas eu comentei até com o Renan. Falei, Renan, olha aquele menino ali. Se ele fosse meu filho, ninguém ia falar, né, que ele era adotivo. Que ele lembrava o Lubi, assim, moreno, cabelo enroladinho. O Lubi tinha mais cabelo na época, bem cacheadinho. E aí, beleza. E eu ficava de olho naquele menino. Mas as crianças não param, né? Vinham brincar. Aí a gente serviu o cachorro-quente, tocou o violão, né? Uhum.
E aí eu fui levar o Cristiano e a Cris embora, e eu fiquei com esse menino na cabeça. Aí o Cris falou, nossa, Lê, cada história, né, na Casa Lar ali, né? Falei, verdade, né, Cris? Eu falei, você viu aquele menino, o Jonas? Aí eu falei a mesma coisa que eu falei pro Renan. Aí ele falou assim, e você sabia que ele é o único que pode ser adotado? Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, porque ele tá ali, ele vai ficar um tempo, depois ele vai pro um orfanato, né? Ele vai ficar um tempo ali porque ele sofreu maus tratos e tal. A hora que ele falou aquilo, eu não conseguia dormir mais. Eu cheguei em casa, aí eu falei assim, eu vou pedir um sinal de Deus, né? A mulher deixou eu tirar uma foto, mas ela falou, não pode pôr em rede social. Eu falei, não, só para salvar e provar que a gente fez a prova e tal. Aí eu falei assim, Deus, se tiver alguma coisa em relação a esse menino, eu quero que a hora que a Giovana chegar, ela pergunte dele, né? Aí eu coloquei a foto na tela do computador. Porque tinha várias crianças várias na foto. crianças. Sim. Eu falei, Giovana, venha ver aqui a prova que a gente fez e tal, né? Aí ela olhou, que legal. Aí ela falou, quem é esse menino? Me apontou. Aí, filho. Aí ela... Falei, Giovana, esse menino assim, ele tem a possibilidade de ser adotado e tal. Ele era bem pequenininho. Aí tinha acho que 8 anos na época, né? Quase 8, né? Ele não tinha feito 8. Aí o Lube chegou, eu falei pra ele. Aí ele falou assim... Né, calma, né? Não é assim, adoção, você não escolhe a criança que você quer. E não é mesmo assim, né? Você não escolhe. Ixi, adoção é muito complicado, você tem que fazer um cadastro. Tem que ser espontâneo. Mas eu não conseguia dormir. E olha pra mim, não conseguir dormir, gente. É só Deus na causa. Então, aí, tipo, ficava ardendo, assim, e eu pensando nele, eu chorava. Aí, um dia E eu fiquei com isso na cabeça. Eu liguei para a Maraísa no outro dia, que era assistente social. Falei, Maraísa, será que tem a possibilidade? Ela falou, olha, se tivesse, ia ser uma bênção vocês, né? Mas é muito difícil. Ela falou, esse menino está num processo judicial aí e não é fácil assim, não. Ele até vai para adoção, mas não... Mas, assim, não custa tentar, né? Vai no fórum. Ela foi dando as dicas, a gente começou... Aí eu queria que o Lube conhecesse ele. Aí a gente foi no outro dia, né? Ele, acho que foi o primeiro que apareceu lá, né? Sim. A gente apertou a campanha, ele já pôs a cabeça Sim. lá. E a gente foi sem falar nada, só como se estivesse visitando as crianças e beleza. Aí a gente começou a insistir nisso. A gente não ficava sossegado. Imagina esse menino, ele vai para onde, né? Quem que vai cuidar dele? Ele já tinha 3 adoções, né? E aí, é verdade, ele já tinha sido adotado, né? Sim, sofreu maus tratos. E aí a gente começou a ir atrás. A gente fez um cadastro de adoção, a gente passou por assistente social, por psicólogo, a gente tinha que assistir fita. E é um processo, ler tipo, livro. Vocês comentaram uma vez comigo que é um processo muito ruim, difícil esse processo de adoção, porque eles ligam para você e falam, olha, tem uma Sim. criança que ela já é soro positivo. Sim. E ela pode morrer a qualquer momento e a gente precisa de um lar para vocês, não querem ficar com o cara. Aí você fala assim, poxa, como que eu falo não, mas como que eu falo sim, né? Tem muito isso. É muito difícil. Porque a partir do momento que você faz o cadastro, teu nome está lá na lista. Apareceu uma criança, eles vão te ligar. Por isso que você não pode Gêmeos. escolher. É o que eles te oferecem. Nunca é quando você pode escolher. Eu não sei porque cargas d'água nós conseguimos, mas por Deus, porque você não pode escolher. O Roberto Carlos, né, o ex-jogador da seleção, tem um caso. A filha dele tem um problema de ordem mental. E ele adotou ela mesmo assim e tal. Pá. Porque a hora que fala, você fica, nossa, a criança precisa de uma família, ninguém vai adotar essa criança doente. Mas a gente já estava no processo com ele, né? Uhum. Eu falo assim, se a gente tivesse mais condição e um lugar maior, eu acho que a gente ia pegando, né? Abraçava mesmo. E tem a minha visão disso aí, né? Porque assim, a Lê, ela não é igual eu, que eu brinco, né? A Lê, quando ela fala algo, eu já levo mais a sério, porque não é de ficar brincando com certas coisas. Ela chegou em casa, ela falou assim, nego, achei o nosso filho. Eu falei, porque ela não fala esse tipo de coisa, jamais ela falaria. Foi certeiro. Ela falou, achei nosso filho. Aí eu, né? Beleza, tal, mostrou a foto, tal. Falei, amém. Falei, não é assim, né? Tem todo um processo, tal. Mas aí eu acordei ela à noite, ela estava chorando, eu falei, pronto. Eu não aceitava o não como resposta, né? Jesus. Como não? Já tem uma confirmação aqui, né, que era de Deus. E a gente não sossegava. Então eu passava todo dia, mesmo quando a gente não podia ir na Casa Lar, eu passava em frente, nem que eu visse ele jogando bola ali, já estava... Porque era uma coisa que eu senti que parecia que ele já era nosso, né? Não foi uma coisa assim, nossa, como que você vai... Muito Deus, né? Tipo, porque se pegar uma criança grande, que já vem com, né... Tem traumas, né? É. Vem com traumas, né?
E a gente passou bastante período difícil com ele, mas graças a Deus hoje... Eu lembro que ele era todo quietinho, falava fino. Hoje a gente pede pra ele ficar quieto um pouco. Que hoje já fazem 10 anos, né? Ele vai fazer 18 ano que vem, né? Sim. Hoje eu não sei, 18 ano que vem. É, pra gente foi demorado, né? Tipo, acho que Foram 3 anos de... É, que eu lembro que eles autorizaram ele começar a ir de final de semana. É, ele começou a ir com 8 anos já. Final de semana. Logo de cara já começou porque a Maraísa, ela quebrava um galho. Sim. Meio que por fora da lei. Então, não, ele vai de final de semana pelo menos. E tadinho. Chegava domingo à tarde, dava uma depressão nesse moleque, porque ele falava assim, não, eu não acredito que eu vou ter que voltar. Só que o primeiro dia que a gente teve que devolver ele, né? Que foi o primeiro dia que ele foi, né? A gente tava dormindo. Ele dormiu super tarde, quase 2 da manhã. E 7, no sábado é o dia que a gente dormiu um pouquinho. 10 para 7 ele já tava ali batucando. Eu olhei pro falei, meu Deus, mas esse menino não dorme, né? Era igual porque ele tava conhecendo, ele tava ansioso. Eufórico, né? Hoje você tem que derrubar ele da cama. Mas eu falo assim, a hora que a gente foi levar ele embora, a Giovana foi pro banheiro, né? Lavar o rosto. Falei, vamos, Giovana, tem que estar 10 horas lá na Casa Lar. Aí ela já chegou com a cara inchada de chorar. Ele falou, ei, você tá chorando? Sexta-feira eu tô aqui de novo. Mas foi só o primeiro, né? Depois já começou igual irmão mesmo. Brigava e brincava. E ele cresceu e virou mais ainda filho do Lube, né? Porque o menino tá grande, já tá o quê? Então, já tá quase 1,90 m. Quase 1,90 m. Eu falo, gente... Eu sou a menor de casa. Que absurdo. E não é pequeno. Essa história é muito bacana, né? A gente participou de toda ela, então isso é bem legal mesmo. E é chamado mesmo. É um amor que é Deus que coloca no seu coração, porque é uma coisa assim que acontece de repente, né? Você viu, você se apaixona pela criança e mesmo assim, eu sempre tive fé, mesmo nos momentos difíceis, não, que, né, orando, eu oro por eles assim, sem cessar, todo dia, pelos 3, né? Eu creio muito no poder da oração, no poder da mãe que ora, né, que tá ali. Eu vou falar pra você, eu sou testemunha disso, porque tipo assim, eu e o Jonas, acho que nós somos mais iguais do que eu e a Giovana. A Giovana é questão de característica física, né? Mas, assim, por isso gera muito atrito, né? Pra você ser igual a pessoa. Então, ele é teimoso que nem eu e tudo mais e tal. Então, todas as vezes que nós tivemos atritos e dificuldades de adaptação, eu percebo, eu sei quando ela tá orando. Porque sabe assim, que você dorme com raiva da pessoa e acorda com vontade de abraçar e beijar? Sim. Eu falo, você tá orando, né? Aí eu falo, tô fazendo a minha parte. Né? Porque... É o joelho no chão fazendo efeito. Não tem brincadeira, cara. É incrível. Coisas do cotidiano da casa, do Jonas, da Giovana, meu, que mudam assim milagrosamente, e eu sei que ela tá orando porque ela... E uma coisa legal que aconteceu, que tipo, depois de uns meses visitando ele nem sabia, e o dia que a mulher falou, hoje vocês vão contar pra ele, né? Que daí o processo já tava, que é a intenção de vocês. Aí o Lube chegou, o Lube, né, que tem o dom da palavra, foi falando assim, olha, o Lube falou pra ele que se ele queria adotar a gente como pais, né? Então, aí, isso que eu achei legal, porque, tipo, é uma escolha dele, né? Porque a criança que está num orfanato, numa casa lar, a família, às vezes ela nem quer aquela família, né? E ela é obrigada a ir com aquela. Então, o Lu falou, uma pergunta que eu quero te fazer é se você quer adotar a gente, né? Então, aí ele disse sim, né? E ficou naquela ansiedade. Aí foi dando certo. Legal. Podemos ir para a última história, que eu acho que é boa, pra gente finalizar, que nós já estamos meio longo. Meu pai não deu tempo dele contar sobre isso, mas eu queria que vocês falassem um pouco, vocês viveram muito disso, do nosso querido vizinho. Na verdade, não é que o pastor também não deu tempo, ele falou que ele ia deixar pro Lube contar essa história, né? Ele falou assim, deixa que o Lube conte essa história. Eu lembro. Porque a gente, né, depois que a gente mudou, não sei quantos anos depois que a gente mudou pra onde nós estamos hoje. 99, né? Que foi Foi em 99, porque em 98 foi quando eu comecei na igreja e era na dinâmica ainda. Porque a Giovana nasceu em 2000, eu estava grávida ali, né, que chegava, tinha um vizinho sal jogado no vidro da porta. A gente tinha um vizinho ali que não gostava muito da gente, não. A história tem um final feliz, mas eu queria que vocês contassem um pouco dessa... Então, o que acontece? Isso começou, né, não convém citar nomes, eu sei que talvez os parentes deles não estão ouvindo, né, mas... de antemão dizer que ele quando ele faleceu estava na igreja, a gente amava a vida dele. A gente fala isso, mas com, tipo, feliz com o resultado, né? Sim. E isso começou com uma espécie de uma birra, né? Porque foi o seguinte, a igreja
tinha uma casa na frente e tinha um corredor que tinha uma casa no fundo da igreja. E esse era o problema, que era colado na igreja. Só que a igreja é o primeiro prédio naquele terreno todo, gigantesco ali. Tudo mato ali. Tudo era só mato quando a gente construiu a igreja. Então, uma das alegações dos advogados da igreja é que quem construiu ali, construiu sabendo que tinha uma igreja. Né? Então, a gente sempre ganhava as causas por causa disso. Mas eu lembro que um dia ele veio oferecer a casa dele para o pastor. Aí o pastor falou, cara, eu queria muito comprar a sua casa porque é aqui do lado da igreja. Então, só que eu não tenho condições. E aí ele usou algo que para uma pessoa que é extremamente correta, e o pastor realmente é muito correto, eu posso te contar aí várias histórias que provam isso. Ele falou assim, pede pro fulano comprar, que era um jogador da igreja. Aí isso ofendeu o pastor profundamente. Falou, cara, não é assim que funcionam as coisas. Se depender de mim, você vai ter casa por muitos anos. E aí começou a birra. E eu calculo aí por baixo que foram 15 anos, mais ou menos. Ele começou tacando coisa em cima da igreja, durante o culto. Tava lá aquela unção. Aí beleza. Quando não, encostava o carro com um som de última geração e fazendo som. Aí o pastor, ao invés de bater de frente, ele foi adequando a igreja para não incomodá-lo. Que na verdade, desde o princípio, era a implicância. Porque você saía no corredor, você já não escutava o som. Mas o pastor tirou todas as janelas da igreja, como vocês vêem lá até hoje. Foi a primeira igreja em Novo Horizonte que teve ar-condicionado. Gastamos uma fortuna ajudar muito na acústica, época, né? Para pôr ar-condicionado na igreja. Não era por causa de calor, era porque... Para poder fechar tudo. Para poder fechar tudo. Levantou o muro da igreja até encontrar o telhado. Então, no corredor da igreja você já não escutava mais nada. Que dirá na casa dele, que era já 30 metros de distância. Mas todo culto tinha uma história. Porque aí ele bebia, e ele ficava alterado e tudo mais. Aí a polícia vinha, e entrava no corredor e falava, mas não tem problema nenhum. Nós fomos levados na justiça muitas vezes e ganhamos todas as vezes. Eu lembro que uma vez o juiz virou pro seu pai e falou assim, senhor é tonto? Por que o senhor não processa ele agora? Que você ganhou a causa, você tem direito. Né? Porque tem um lance que ele tem que pagar até o advogado. O pastor falou, não, eu não quero confusão, eu só quero, né, sair daqui, porque para ele já era uma ofensa estar ali diante do juiz. Mas teve uma vez que a igreja teve que pagar, né? Cesta básica. Pode ser que alguma vez deu direito para ele. Aí eu lembro que ele jogava umas garrafas PET, enchia d'água e jogava. Aí eu lembro que o Mário Sérgio foi lá e tirou foto de tudo aquilo. E aí, na hora do julgamento lá, o juiz mostrou pra ele, falou, o que é isso aqui? Congelava a água. Não. Antes disso, né? PET. Aí, o que ele fez? Olha a ideia do cara. Ele congelava, depois que mostrou as garrafas PET, ele perdeu a ação, ele congelava a garrafa PET, cortava a garrafa PET, tirava o gelo e jogava o gelo. Que aí derretia, não ia ter prova. Pedrona de 2 litros de gelo, ele jogava em cima, porque aí derretia o gelo, não tinha prova. Entendeu? Então, isso foram muitos anos. Eu lembro que 3x4 ele tava lá catando uns blocos lá pra levar. Eu falava, molecada, vai lá, oferece ajuda lá. Aí a molecada, aí ele ficava todo acanhado, não sei o que, pá. Eu sei o seguinte, depois de uns 15 anos que é dessa perseguição, ele foi na igreja. E engraçado que ele falava assim pra mim, ele vinha em mim, porque eu fui o maior atrito dele, né? Porque a gente quase, né? Algumas vezes assim a minha mão coçava, né? Ele falava, Lube, eu fui um idiota, cara. Eu fui um idiota. Olha o que eu fazia, olha o que eu tava tentando impedir aqui, cara, e chorava. E eu falava, cara, fica em paz, velho. O importante é que você tá aqui dentro, importante que Deus te salvou, importante que... Não interessa, velho. Eu falava, Paulo também. Paulo, ele matava os cristãos. Você matou alguém? Não, não tá certo isso, cara. Olha aqui, ó, tanto de criança que vem aqui, tanto de jovens que são salvos aqui, famílias, e eu aqui tentando impedir. E isso consumia ele, né? Mas graças a Deus ele foi com o Senhor e foi salvo em nome de Jesus. Você acertou, né? Pediu perdão. Nossa, pelo amor de Deus. Gostava tanto da igreja que ele ia até no ensaio do louvor. Exatamente. É verdade. Tanto que ele gostava da igreja. Que legal isso, né? Muita história, né, cara?
30 anos aí de... Não, você fica um dia todo só com... É muita... Vocês vão falando aí, vai passando... Uma hora passa. Essa questão do vizinho aí é a prova que a gente não pode desistir das pessoas, Sim, né? é verdade. Por mais problemáticas que elas sejam, Deus tem salvação e solução para todos. Bom, é isso? É isso aí, eu acho, né? Queria honrar vocês aqui, né, mais uma vez, por tudo que vocês fizeram pela igreja, né, pela história de vocês. Eu acho que, assim como muitos, né, mas vocês se doaram desde muito novos, né? E como você falou, houveram aí propostas que talvez vieram para vocês de talvez ganhar mais e ter uma vida melhor e tal, e pela certeza do chamado, pela certeza da vocação, vocês disseram não algumas vezes, não foram poucas, para continuar firmes. E eu tenho firme certeza disso, de que a comemoração de 30 anos da igreja hoje passa muito pela história de vocês dois, pelo trabalho de vocês, pela família de vocês, e que ainda temos muitos e muitos anos ainda de vocês desenvolvendo muitas pessoas, né, a conhecer Jesus aí. Queria que vocês deixassem uma última mensagem aí de comemoração nos nossos 30 anos para a gente finalizar. Li um versículo hoje, eu estava fazendo o devocional das mulheres, né? Acho que é Salmo 90, não lembro se é 2 ou 12, que fala: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio, né? E aí contar os dias não é você... quanto tempo que eu vivi até aqui, né? Uhum. Mas se você parar e ver tudo que Deus já fez, né? Eu acho que é isso que é contar os dias, né? Contemplar e ver os milagres do Senhor, né? Então, aí a gente consegue alcançar um coração, assim, segundo o coração de Deus. Então, e aí isso me chamou a atenção por causa desses 30 anos, né? Às vezes você já tem vontade de desistir por causa de coisas bobas, né? Igual hoje um casamento, né? A gente vê tanta gente se divorciando na primeira briga. E igreja também é assim, né? A gente aprendeu a conviver, né? Tantas vezes, eu vi a Tati falando aqui, numa época que a gente estava no louvor, tinha briga, né? A pessoa saía, ia embora. Eu lembro até de uma discussão que teve, aí o Carlinhos falou, não, nós vamos orar. E fez uma roda, dali a pouco a pessoa voltou chorando, né? Então, Deus é um Deus de milagres e, tipo, para mim, né? Eu não me imagino de uma outra maneira, assim, sem estar todo esse tempo na igreja. Né? Não imagino se um dia eu vejo as pessoas que saem, que se desviam. Então, eu acho que esse versículo vem bem a calhar com isso que a gente tem, que a gente viveu e que a gente ainda vai viver, né? Que o Senhor possa nos ensinar mesmo a contar os dias e alcançar esse coração, segundo o coração dele. Amém. O que eu digo assim, é algo que vocês que caminham com a gente, nós caminhamos com vocês também, nós aprendemos com vocês e vice-versa. Eu não acredito em ensino de um lado só. Eu aprendo com o Gustavinho, né? Eu aprendo com ele a amar as pessoas, ele vem, me abraça. Eu digo assim, eu sei que tem uma pessoa ouvindo isso gravado, vai estar ouvindo isso e Deus vai falar o coração dela. Que Deus me ensinou e eu pude perceber quando eu me converti é que todo homem tem um vazio dentro de si. Vocês já escutaram falando isso. Uhum. E esse vazio, ele tem um tamanho. E ele é do tamanho de Deus. Amém. E muitos, erroneamente, às vezes até dentro da igreja, ele tenta jogar muitas coisas dentro desse vazio. Dinheiro, fama, likes, mulheres, drogas, bebidas. E eu vou de antemão te adiantar, nada pode suprir um vazio que somente a presença do próprio Deus pode suprir. Amém. Então, se você que está ouvindo esse podcast, você sente uma depressão, você sente um vazio dentro de si, eu vou te dar uma dica para você cortar caminho. Porque eu não cortei esse caminho, então eu sofri muitos anos antes de conhecer realmente a Deus. Porque eu posso te dizer que eu tentei jogar dentro desse vazio que me afligia no final da noite, aquele que você sente na hora que você põe a cabeça no travesseiro. E eu tentei jogar muita coisa ali dentro para suprir esse vazio. E nada foi capaz de suprir. Então, se você sente esse vazio, saiba de uma coisa. O ser humano, quando ele nasce em pecado. Então, não tem esse negócio de todo mundo é filho de Deus. Não.
filho de Deus é aquele que aceita a vontade de Deus, aquele que aceita Jesus. A Bíblia deixa muito claro entre criaturas e filhos. Então, se você ainda é criatura e sente esse vazio, passe a ser filho, que você vai sentir suprido esse vazio. Aí você vai ter paz no meio da guerra, você vai ter paz em meio à escassez de alimento ou de dinheiro, porque a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu deixo para vocês a minha paz eu vos dou, não como o mundo, essa paz que precisa de dinheiro, não. E as coisas de Deus são loucuras para os homens naturais. Nós passamos por momentos que uma pessoa normal não suportaria, mas como nós tínhamos essa paz dentro de nós atravessamos como o povo atravessou o Mar Vermelho. Sim. Porque esse vazio foi preenchido pela presença de Deus. Então, se eu posso deixar um recado hoje se aproxime de Deus para que você saiba verdadeiramente o que é ter paz e ser feliz. Amém. Glória a Deus. É isso. Nossa, bom demais. Bom demais. Gente, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com o pessoal aí, se inscreve no canal, dá segue lá o nosso pastor e a Lê no Instagram, Arte Nossa também, né? Arte Nossa tá famosa agora, né? Entregando no Brasil inteiro. Sim. Você se vira agora. E é isso, gente. Eu acho que principalmente, né? Faz uma visita pra gente. Claro. Vem conhecer a nossa comunidade. Você às vezes não pertence a nenhuma igreja. Faz uma visita pra gente, que a gente vai estar lá. Fala assim, a gente viu vocês no podcast, a gente vai te dar um abraço, vai te dar uma Bíblia. Amém. Né? E você vai ser bem-vindo. Amém. Deus abençoe, galera. Até mais. O endereço aqui, verdade, né? Avenida Coronel Junqueira, 1087. Mas pode ser outro número também. 1071. Por enquanto nós estamos nos 3, daqui a pouco. Mas é isso, Avenida Coronel Junqueira, 1087, ali no centro. No Instagram passou aí, mas não sei se dá pra você ver, @montesanto.nh. Isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Deus abençoe. Glória a Deus.